Olá, vamos dar início a mais um desafio. Dessa vez um desafio super fácil, hein, gente? Que é parar de reclamar. Muito fácil, não é não? Será? Eu sou Giovana Salviato, sou terapeuta integrativa e ajudo você a equilibrar os seus três pilares, o corpo físico, o corpo mental e o corpo espiritual ou energético. Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a influência negativa do hábito de reclamar nos nossos três pilares. O quanto que a reclamação pode travar a nossa vida em várias áreas da nossa vida sem que a gente perceba. Muitas pessoas têm o hábito de reclamar e não se dão conta porque já caiu no automático. Então, se você perguntar a essas pessoas se elas têm o costume de reclamar, elas vão dizer que elas não reclamam. Mas se for afunilar e se for realmente passar na peneira, se for colocar aí uma lupa em cima das coisas que a gente fala durante todo o dia, é possível perceber esse hábito aí escondidinho, no automático, de reclamar o tempo todo. E aí então, nós podemos dizer que o hábito de reclamar surge já lá na infância, né? Então, quando nós somos crianças, nós agimos por repetição. As pessoas à nossa volta são os nossos ícones. Então, os pais, as mães, os professores, os parentes, os avós, são pessoas com as quais nós vamos nos relacionar e vamos nos espelhar. Então, se essas pessoas já têm o hábito de reclamar o tempo todo, nós vamos simplesmente imitá-las. E aí nós começamos a reclamar também. Com o passar do tempo, isso se torna para nós um hábito, porque tudo aquilo que é repetido várias vezes se torna um hábito. Aí então nós entendemos que tudo que eu penso, eu sinto e eu vibro, e tudo que eu vibro vai para o universo e volta para mim do mesmo. Então, se eu sou uma pessoa que reclama demais, eu vou atrair outras pessoas que também reclamam, que estão nessa mesma frequência, porque a reclamação ela tem uma frequência densa, é uma energia pesada, é uma energia de paralisação e vocês já vão entender o porquê. Então, do ponto de vista biológico, nós podemos dizer que o ato de reclamar com frequência e com uma certa intensidade provoca a liberação do hormônio cortisol, também é conhecido como hormônio do estresse. Então, isso no nosso físico pode causar um aumento de estresse, de ansiedade, de depressão, de pressão alta e outros problemas de saúde relacionados a esse excesso de hormônio cortisol no nosso sangue. Já no âmbito psicológico ou no nosso corpo mental, o ato de reclamar frequentemente nos coloca num estado permanente de insatisfação. Isso impede que a gente consiga identificar momentos felizes na nossa vida. E é muito simples a gente ver isso, sabe? Quando você, em todo lugar que você vai, o seu foco está sempre voltado para o negativo. Se você vai fazer uma super viagem, você foi lá passear na praia com os parentes, com a família, com os amigos, e era para ser super divertido, e até foi muito legal, muito divertido. Você curtiu uma praia, que é um lugar sensacional, com uma energia que todo mundo gosta, super agradável. E aí quando você volta de viagem, alguém te pergunta, e aí, como é que foi a viagem? Então a resposta rápida é, foi legal, mas, foi tudo bem, mas, e aí vem o mas. E depois do mas, vem toda a história negativa da viagem. Então você vai contar que o carro quebrou, você vai contar que você se queimou, você vai contar que estava muito quente, muito calor, e aí estava desagradável, ou você vai contar que você teve que andar muito, que formou bolha no teu pé, ou que você estava num congestionamento, pegou um congestionamento enorme, que não andava, e que foi, nossa, passou um nervoso daqueles. Então você precisa, tem a necessidade de contar para as pessoas o quanto foi sacrificante para você esses momentos de dor, de desafio que você passou durante a viagem. Então o seu foco maior está sempre no negativo. Dificilmente, poucas pessoas vão falar assim só pontos positivos que aconteceu, porque nós temos já esse sensor voltado para o negativo. E isso vem, gente, já lá de muito tempo atrás, onde a gente ficava nesse estado defensivo de perigo, né?
Então a gente liga, aciona lá o nosso cérebro reptiliano para nos proteger, para nos defender. Então a nossa mente fica o tempo todo produzindo antecipadamente um fato ruim que pode acontecer, que é para você já se prevenir, que é para você já entrar numa postura de defesa. E aí, se a gente já tem o hábito de reclamar, isso reforça o nosso olhar, o nosso foco para o que é negativo. Então, quando nós estamos no estado permanente de insatisfação, nenhum lugar que a gente vá, nenhum momento que a gente viva especial vai trazer para nós essa sensação de felicidade. Ela sempre vem com um peso maior de algo ruim que aconteceu, de um fato ruim que aconteceu. Isso também pode ser observado no nosso dia a dia, nas conversas, né? Então é difícil existir uma conversa, né, entre um grupo de pessoas, de amigos principalmente, que não entre uma reclamação. Geralmente as conversas começam por uma reclamação. E aí, nesse mecanismo, muitas vezes nós já acordamos criando histórias na nossa mente, criando histórias negativas na nossa mente para contar, né? Para o nosso amigo do trabalho, para o nosso companheiro, para nossa família, o que de ruim me aconteceu nesse intervalo de tempo que a gente ficou distante. Então, quando a gente se encontra, a gente quer contar, né? Olha, você não sabe o que aconteceu, nossa, essa semana, ai, tal, nossa, eu tava com uma dor de cabeça, eu passei mal, eu caí, aconteceu isso. Você não sabe quanto que veio de conta de energia para mim esse mês. Putz, o pneu do meu carro furou essa semana, tive que levar no mecânico. Ai, minha filha ficou doente, tive que levar no médico. Foram horas esperando lá no consultório. Então preste atenção que esses fatores pequenos a gente embute na conversa do nosso dia a dia. Então quando a gente está em um grupo, fica meio que essa competição de reclamação. Quando não é isso, algo concreto, nós estamos assim quietos e aí para puxar um assunto, você joga tipo, nossa, mas tá calor hoje, né? Nossa, tá um calor insuportável hoje. Nossa, começou a chover, você viu? Começou a chover. Ai, eu não acredito que vai chover justo hoje. Então a gente usa até a temperatura, né? A mudança climática, a gente usa como uma forma de reclamação também. E a gente reclama do horário, a gente reclama do atraso, a gente reclama do colega de trabalho, a gente reclama do vizinho, a gente reclama do cachorro, a gente reclama de tudo o tempo todo. O tempo todo. É só você prestar atenção. É que como a gente vive no automático, muitas pessoas acham que reclamar é só você falar assim, ai, como a minha vida tá ruim, minha vida não vai pra frente. E aí você vai falar, ah, isso eu não reclamo. Ótimo, porque tem muita gente que reclama disso também, né? Que é aquela reclamação mais profunda, tipo, ai, não tem jeito na minha vida, tá uma porcaria, eu tô devendo, o dinheiro não entra, eu só tenho azar. E essas reclamações são mais profundas e mais fáceis de ser detectadas. Mas preste atenção se você não está naquelas reclamações que são sutis, né? Como eu disse, reclamar do tempo, reclamar do cansaço ou do trabalho, enfim. Pequenas reclamações que nós vamos fazendo ao longo do nosso dia. Só que aí entra o nosso terceiro pilar, que é o nosso campo energético, espiritual. Então é esse conjunto de reclamação, e quando nós estamos junto com outras pessoas que também estão reclamando, nós começamos a formar, a criar miasmas, né? A projetar energias densas no nosso campo energético. Isso vai travando a nossa vida, porque nós vamos atraindo mais do mesmo. Não, já ouviram falar, né, que a palavra reclamar é clamar duas vezes. Então, se você está reclamando de algo, você está clamando duas vezes aquilo. Você está pedindo mais daquilo, né? A gente não tem essa consciência quando a gente reclama. Por isso que é preciso um exercício. É preciso a gente ter uma transformação real, né? Colocando clareza na nossa vida, trazendo luz para a nossa vida, para o nosso comportamento, para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente fala, para aquilo que a gente faz, para o nosso comportamento diário. Quando a gente traz essa luz, quando a gente traz essa clareza e começa aí uma transformação, um passinho de cada vez, né? Um dia de cada vez. Se você for prestando atenção naquilo que você fala, você consegue ir aos poucos eliminando esse hábito de reclamar.
Então é mais ou menos dessa forma que o ato de reclamar vai travando a sua vida. Trava a nossa vida financeira porque a gente está o tempo todo reclamando da falta de dinheiro, a gente reclama das contas que a gente tem para pagar, a gente reclama de um dinheiro, um gasto que a gente tem que ter. E isso faz com que intensifique esses gastos. Isso faz com que a gente vibre numa energia de escassez. Porque se eu reclamo que eu não tenho dinheiro, eu estou entrando numa energia de escassez. Eu estou pedindo para o universo que eu continue assim, sem dinheiro cada vez mais. Se eu reclamo das contas que eu tenho para pagar, elas vão se multiplicar, porque eu estou colocando foco. Tudo aquilo que a gente coloca foco cresce, expande, multiplica. Então é prestar atenção que naquilo que a gente reclama demais, que a gente está colocando muito foco, vai intensificar. E aí começa a criar os ciclos repetitivos, os loopings na nossa vida. Sabe quando a gente fala assim, nossa, mas parece que é batata. As pessoas gostam de me provocar com isso porque sabe que me irrita. Não é assim que a gente fala? Não é que elas fazem de propósito. Você está atraindo aquilo porque você está focando naquilo. Você está esperando aquilo acontecer. Muitas vezes a gente não fica esperando algo ruim acontecer. Você fala assim, tenho certeza que hoje, meu Deus, hoje tem aquela reunião lá no meu trabalho e aquele supervisor é insuportável, tenho certeza. Se ele abrir a boca, eu vou arrumar confusão. Dessa vez eu não vou ficar quieta. Então a gente já fica criando. Olha só como isso é sério. A gente cria já um evento, uma história, né? A gente cria essas sinapses na nossa mente do que pode acontecer de ruim e como que eu vou agir. E no momento que eu estou fazendo essa historinha, que eu estou criando essa historinha, eu já estou sentindo. Se eu estou sentindo, eu estou emanando. E muito provavelmente ela vai acontecer. Engraçado que depois que acontece, a gente fala, não falei? Tinha certeza que hoje ia ser um dia terrível. Eu já estava sentindo, já acordei sentindo que hoje o dia ia ser uma porcaria, que nada ia dar certo, mas eu tinha certeza. A gente ainda afirma, né? A gente valida o negativismo que a gente mesmo criou. Hoje a gente entende o quanto que isso afeta negativamente a nossa vida. Você percebeu? Tanto no corpo físico, no corpo mental e no corpo espiritual ou energético, a gente está minando a nossa própria vida, a gente está amarrando a nossa própria vida, a gente está aí assim colocando entraves, a gente coloca cadeados na nossa vida através do hábito de reclamar. Ok, já descobrimos de onde vem a reclamação, de onde vem esse hábito, né? O quanto ele nos prejudica, mas o que fazer? Eu sempre falo que a gente tem que usar o antídoto. E o que é? Fazer exatamente o contrário. Então, se nós temos o hábito de reclamar, nós temos que aplicar o antídoto, que é agradecer. E aí, aos poucos, porque esse hábito, ele é tão forte e tão imperceptível que não vai ser da noite para o dia. Eu estou há anos praticando isso, há anos praticando a tentativa de me libertar desse hábito de reclamar. E quando eu penso que, nossa, não estou reclamando mais, eu me toco de que sim, ainda estou reclamando que está calor, ainda estou reclamando que está frio, ainda estou reclamando do motorista do aplicativo. Sempre tem uma reclamação. Então não vai ser da noite para o dia que nós vamos perder o hábito de reclamar. Porém, é possível, tá? Isso é um exercício e você vai ter que se esforçar bastante. Realmente ficar de olho em você, nos seus pensamentos. Aí vamos dar um exemplo que a gente pode colocar, aplicar aí no nosso dia a dia. Eu citei a reclamação dos boletos, por exemplo, né? Das contas que a gente tem que pagar. Então, quando você vai pagar uma conta de energia, uma conta de água, o IPTU da sua casa, o IPVA do teu carro, ao invés de você reclamar, você pensa, por que você está pagando isso? Porque você usou, né? E porque você tem dinheiro para pagar. Então agradeça. Olha só, eu tenho energia na minha casa. Que bom que eu tenho energia na minha casa e que eu desfruto dela, minha família desfruta dessa energia. Então é uma honra para mim pagar essa conta de energia. Eu tenho um carro. Eu sei que faz parte da nossa sociedade pagar o IPVA.
Não tem aquela coisa, né? Dai a César o que é de César, pagai os seus impostos. Certinho, sem reclamar. Isso já é lei. O fato de você reclamar não vai mudar nada para melhor, certo? Se eu reclamar que eu tenho, nossa, eu tenho que pagar essa conta de água agora, eu não acredito, olha só o absurdo que veio. Ela vai diminuir? Se eu ficar reclamando, alguém vai vir bater na minha porta e vai falar assim, olha, porque você reclamou tanto, então esse mês nós não vamos cobrar a sua conta? Não, né, gente, isso não vai acontecer. Então agradeça porque você tem esse dinheiro para pagar. E quando você agradece, você abre espaço para a energia movimentar na sua vida. Se você está agradecendo, você vai receber em dobro. Se você atrasou, por exemplo, para ir trabalhar, se você aconteceu alguma coisa, sempre acontece imprevistos na nossa vida. Você tem um compromisso, um horário marcado, acontecem imprevistos e você acaba se atrasando. Automaticamente, assim, no impulso, a gente reclama, eu não acredito, vou atrasar, meu Deus, o que eu faço agora? Eu tô atrasado. Não reclame, porque isso pode ser um livramento na tua vida. De repente, se você fosse no horário certo, poderia acontecer um acidente, você poderia entrar aí num trânsito, ou ser assaltado, ou sei lá o que, algo de ruim poderia acontecer nesse intervalo de tempo que você perdeu hora. Quantos casos a gente não vê, quantas histórias a gente já não ouviu de pessoas que se livrou da morte por um atraso. É o momento de a gente agradecer, é o momento de a gente ser grato, é o momento de a gente ser grato pela vida o tempo todo. Esse fato de a gente reclamar impede que a gente enxergue a beleza da vida, que a gente enxergue a graça de estarmos vivos neste exato momento, respirando com saúde, com energia, né? Com um trabalho, com uma casa, com uma família. A gente perde o foco das pequenas coisas que a gente tem para viver o momento, aqui e agora. Então, esse exercício de parar de reclamar vai trazer energia para a nossa vida, vai trazer a abundância, meu Deus, vai trazer a abundância para a nossa vida em todas as áreas, de saúde, financeira, profissional, nos relacionamentos, porque você já reparou quanto que é chato a gente ficar do lado de uma pessoa que reclama? A vida, para a tua vida, seja aquela pessoa que é grata, aquela pessoa que está sempre com um sorriso no rosto, aquela pessoa que está sempre agradecendo pelo momento presente. Sabe, um outro hábito que eu também descobri em mim mesma, né? Porque a gente começa a olhar pra gente primeiro, hein? Por favor, não é pra você ficar olhando pro outro falando, olha só, que lá, por isso que a vida dele não vai pra frente, porque ele só reclama. Não, olhe pra sua vida. Olhe por que a sua vida não está indo pra frente. Olhe por que em algumas áreas você continua patinando. Então eu sempre tô olhando pra mim primeiro, a começar em mim, depois o outro. Quando eu compartilho esses conteúdos com vocês, pode ter certeza que eu estou trabalhando em mim, e há muito tempo. E um detalhe que eu notei, que eu fazia no automático também, porque eu aprendi assim, na minha casa era assim, minha mãe fazia assim, enfim. O hábito de sentar à mesa, por exemplo, quando a gente vai fazer uma refeição, aí você fala assim, ai, olha, não repara que eu só fiz uma mistura, né? Fiz um almoço simples. Ou então assim, ai, ficou uma delícia, mas se tivesse aquele queijinho para completar, aí ficou muito bom, mas eu devia ter colocado um fio de azeite aqui em cima. Nossa, ficou gostoso, mas sabe, se a gente colocasse um outro elemento, e aí é sempre mas e o se que completam a tendência de achar que algo não está perfeito. E tá tudo bem, tá tudo perfeito. Foi daquele jeito e tá lindo, maravilhoso e tá gostoso. É aquilo que você fez com amor, é aquilo que você tem para servir. Não é a receita original, muitas vezes está faltando alguns ingredientes, mas não é que está faltando. É isso que a gente tem que tirar o foco. É aquilo que eu tenho e ficou maravilhoso daquele jeito que eu fiz. Por que eu sempre tenho que dizer, mas se tivesse tal coisa? Mas se tivesse feito de outro jeito? Não. Isso a gente faz de uma maneira automática
e a gente não percebe o quanto isso também amarra a nossa prosperidade. Porque eu não estou sendo grata por aquilo que está ali naquele momento, por aquilo que eu tenho. Eu estou sempre achando que está faltando, então eu estou vibrando o quê? Eu estou vibrando na falta. Faltou um molho, faltou uma batatinha para acompanhar, faltou uma azeitona na pizza. Entende? Então, o que eu vibrei no final da história, por mais que eu tenha feito um super prato, uma super refeição, eu vibrei na falta. Porque o meu foco foi na onde? Não naquilo que estava pronto, mas naquilo que estava faltando. Então, a gente tem que virar essa chave. Bom, estou estendendo demais esse vídeo. Vamos para o desafio? O desafio, então, é você conseguir ficar... Eu ia começar com uma semana. Mas essa uma semana nós vamos reduzir para um dia em uma semana. Como assim? Ficou confuso? Espera lá. O desafio real mesmo nós vamos fazer de 21 dias sem reclamar. Como eu fiz na chamada, falando que nós vamos falar um pouco sobre o livro Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas. Esse desafio será de 21 dias. Mas antes de nós iniciarmos o desafio de 21 dias, eu quero fazer uma prévia aqui com vocês para vocês conseguirem identificar esse hábito de reclamar. Então, durante uma semana, eu te desafio a ficar um dia sem reclamar. Por que uma semana, um dia? Porque você não vai conseguir ficar sem reclamar logo no primeiro dia. Vai levar pelo menos uma semana, no mínimo. Uma semana bem trabalhada para você conseguir ficar um dia sem reclamar. Pode escrever o que eu estou falando. Comece a te vigiar e faz aí uma contagem. Toda vez que você reclamar, você tem que contar de novo. Tem que voltar e começar a contar o dia de novo, tá? Não vale fingir que não falou. Pensar, ok. Eu tô pensando numa reclamação. Por enquanto, nós não vamos entrar neste nível. Nós vamos ficar no nível da fala, no nível da escrita, da mensagem. Então, se atente a não reclamar verbalmente, tá? Durante um dia inteirinho. Se você acordar e for dormir sem ter reclamado nem um dia, você já conseguiu enfrentar esse desafio aí, ok? Ganhar esse desafio. E aí, você vai se preparando, porque depois vem o de 21 dias. Aí é uma outra conversa, nós vamos falar sobre o livro e nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto de novo, tá bom? Então, lançado o desafio, hein? Um dia sem reclamar. Não esqueça de me contar aqui nos comentários como é que foi para você, como está sendo para você essa tentativa de desafio, de ficar sem reclamar. Se você é uma pessoa que reclama demais, se você consegue identificar isso na sua vida. E depois eu quero que você comente se você está preparado para o desafio de 21 dias. Compartilha com seus colegas, com seus parentes que você sabe que vai gostar de entrar nessa jornada aí com a gente. E aí, gente, aí é só alegria quando a gente conseguir. Eu falo gente porque eu também tô nessa, tá? Eu faço parte desse desafio junto com vocês, iniciando hoje. Play! Uma semana nós temos, é o prazo que nós temos para ficar um dia sem reclamar. Combinado? Deixa o seu like, me siga aqui no canal para você não perder os meus vídeos e os próximos desafios. Um beijo grande no coração de todos, muita luz e gratidão.